Hoje nós vamos falar de abraço, né? O poder do abraço. Tão necessário para o momento que a gente está vivendo, né? E tão impossível de ser concretizado. E aí eu fui buscar, né? Assim, fui tentar entender tudo isso, essa mágica do abraço, né? O que ele pode proporcionar de verdade pra gente, né? Não só aquela coisa gostosa, aquele acolhimento, mas o que mais por trás desse abraço que existe. Então, o que eu descobri é que o abraço é uma demonstração de afeto, né? De carinho, de amizade, de ternura e de respeito. Ontem, ainda no curso, a Gi falou da palavra ternura em alguns momentos e aquilo ficou, sabe, assim, martelando. Eu falei, é o abraço, porque ele corresponde tanto, né? Essa questão da ternura, do coração pertinho. E é justamente isso, é quando uma pessoa se apoia no peito da outra, né? Os corações se encontram, é literalmente mesmo o apoio emocional que um dá para o outro, né? Então é uma sensação assim de aconchego, de acolhimento, de pertencimento. Mesmo quando a gente realiza esse abraço com uma pessoa desconhecida, essa emoção ela é muito genuína. Ela vem mesmo assim com essa característica de acolhimento, né? Então é muito gostoso. É, ela vem trazendo assim aquele toque, a emoção e traz mesmo o bem-estar, a felicidade pra gente. Ainda que seja uma coisa muito momentânea, muito rápida, muito sutil, mas ela proporciona aí coisas muito profundas dentro da gente. Em algumas culturas é muito presente o abraço, né? Inclusive na questão dos primatas, eles utilizam a questão do abraço primeiro para estabelecer comunicação, né, ali entre os outros primatas e também para estabelecer uma certa hierarquia dentro daquele clã deles ali, né? Então olha que interessante. Para nós não tem essa questão de hierarquia, é o afeto mesmo, é esse carinho, esse acolhimento. E aí existem as estruturas do abraço. Até eu achei na internet assim várias imagens bonitinhas falando da anatomia, né, do abraço. Então o que vai ser considerado essas estruturas? Os olhos, né? A pupila dilata. É igual quando a gente está apaixonado, né? Quando a gente gosta muito de alguém, a pupila dilata, a gente viaja, né? Aí, quando a gente pensa nos lábios, eles sorriem de uma forma muito sutil, às vezes bem pouquinho, isso ali, né? É automático o lábio ali sorrindo, naquele silêncio, né? Muito sereno. A mente, né? Ela começa a ter a sensação de que o tempo parou. Não é mesmo? Às vezes você tá ali, você fala, ai, que gostoso, e ali você fica, parece que o tempo parou naquele instante, né? A sensação de que a gente tá ali, o tempo não existe mais, é só você e a pessoa e aquela sensação muito agradável. E o coração, né? Porque como o coração tá muito pertinho, ele literalmente vai ser afetado, né? E ele começa a acelerar, ele bate mais forte, né? Então é essa sensação mesmo do acolhimento. E quando o coração é tocado, imediatamente ele manda todo o sinal para o cérebro, né? E o cérebro vai atuar, mandando aí todos os comandos para o corpo, liberando os hormônios do bem-estar, principalmente a ocitocina, que é o hormônio do amor. Ai, gente, eu achei tão bonito isso. Mas, né, hoje nós estamos tolhidos, né, de realizar esse abraço por conta do que a gente vem vivendo, essa pandemia. Tudo em função também, né, do nosso autocuidado, do cuidado com o nosso próximo, buscando esse isolamento físico, mas não social. Porque a gente está aqui se comunicando, estamos nos relacionando, né? Então esse abraço físico não é possível, mas a gente pode trabalhar ele de uma outra forma. Eu acredito que a gente já vinha sendo tolhido desse abraço antes da pandemia. A pandemia está sendo só mais uma gota d'água aí, né? Mas a gente já vinha sendo tolhido desse abraço
por conta da sociedade individualista que a gente estava vivendo, né? Até eu sempre falei muito nas palestras do Zygmunt Bauman, não sei se alguém lembra, que eu já comentei muito dele aqui, que era um sociólogo polaco, e ele tem várias obras falando de mundo líquido, sociedade líquida. O que significa isso? Que as relações são frouxas, são líquidas, justamente para a gente não se apegar. Então, qualquer coisinha que você me desagradar, eu desfaço o laço com você e vou embora seguir minha vida. Só que o ser humano precisa de laços fortes, ele precisa de segurança, a relação de família, né? De amizades verdadeiras. Tudo isso acabou sendo bem fluido, né? Então, o ser humano, quando ele precisa dessa questão da segurança, ele começa a ficar frágil por conta dessa insegurança toda, ele começa a ficar carente, e aí o que acontece? As doenças do corpo e da alma, né? Depressão e ansiedade. São as primeiras aí a começar a afetar, porque a pessoa começa a ficar insegura, ela é sozinha e carente, a falta de afeto, né? Então essas duas coisas são muito importantes a gente começar a olhar. Então, a pandemia trouxe esse isolamento, trouxe, mas a gente já vinha construindo esse processo, né? Essa falta de acolhimento já estava acontecendo, né? E eu acho que até uma coisa que é muito complicada por conta da pandemia são essas perdas que a gente está vivendo. Porque na hora desses momentos difíceis, o que a gente quer não é palavra. Não tem o que falar nessa hora, né? Ai, você tá ali, você fala, ai, meus sentimentos. O que é a única coisa curativa nesse momento? O abraço. Né? Você tá ali no colo de alguém que você gosta, que você confia. Você não precisa falar mais nada. É só aquele silêncio e toda aquela estrutura que a gente acabou de falar agora atuando dentro da gente. Então, eu acho que ele é muito essencial hoje, mas infelizmente sendo tolhido. Mas também eu acredito que nada é por acaso. Talvez tudo isso esteja acontecendo para que a gente possa olhar para dentro. Olhar para um abraço agora para nós mesmos. Né? Porque a gente se perdeu no meio de tudo isso. Dessa loucura que estava antes, dessa parada que deu agora. E talvez seja o momento da gente abraçar nós mesmos. Abraçar o planeta como um todo, olhar o todo, olhar que a gente faz parte de um todo, a gente não é isolado, como a gente vinha vindo, né, individualizado. A gente faz parte de uma egrégora, de um grupo, de um planeta, de uma sociedade, né? Então, talvez seja um momento para a gente começar a olhar esse todo, esse abraço para esse todo. E talvez esse abraço para esse todo seja esse respeito, né? Esse olhar com mais carinho que está faltando. E qual que é a importância do abraço? Eu achei esse livro aqui nas minhas coisas, eu lembrei muito dele, ó, não sei se dá para vocês verem, ele tá velhinho, deixa eu ver aqui, ó. Carícia Essencial, tá até velhinho assim, olha, de tanto que eu já usei ele aqui, marrom ele tá. Chama, depois eu até coloco no grupo pra gente, tá? Carícia Essencial, do Roberto Chiniachik. E 1989, se eu não me engano, a publicação dele. Nele, ele fala de uma pesquisa onde os bebês morrem mais rápido pela falta de afeto do que pela falta da amamentação, do alimento. Olha, gente, isso é muito triste, né? Você imagina, um bebezinho morre mais rápido com a falta de afeto do que com a falta de alimento. É muito triste. Então, olha o impacto já desde o nascimento. Mas se a gente pensar então numa criança, como é que funciona uma criança sem afeto? Essa criança ela vai crescer com muitos problemas, né? Ela vai ter um processo de desenvolvimento muito difícil e provavelmente ela não vai conseguir se relacionar, né, com as pessoas quando ela crescer. Então vai ser assim, aquelas pessoas com muita dificuldade interpessoal. Então a gente olha só o impacto
da questão do afeto, né? De repente um simples abraço de alguém da família, de alguma pessoa próxima, pode causar no desenvolvimento de uma criança. E no adulto? Gente, o adulto que tem a falta de afeto, ele pode desenvolver doenças psicológicas, psicossomáticas, num grau tão elevado que pode levar ele à loucura ou mesmo à morte. Olha só, gente. E a gente já vinha construindo esse processo, não é uma coisa de agora. Ah, a culpa é da pandemia. Não, ele já vinha sendo construído, né? Então, olha a preocupação que talvez a gente precise ter agora, no momento presente, né? É trazer um pouco mais de conforto, e acho que a palavra empatia é uma palavra que a gente devia olhar com mais carinho, porque o que é empatia? É a gente compreender as emoções que o outro está vivendo. Ainda mais agora, com tantas perdas, com tantas dores, né? A gente olhar o outro, porque daqui a pouco, gente, vira uma normose, né? Fica normal. Ah, aquele ali morreu, aquele ali perdeu, aquele ali tá doente de Covid, é normal. Não é normal, gente. O sofrimento dói e a gente precisa olhar isso. A gente precisa estar presente, acolher todos esses processos na gente e em quem está próximo de nós, né? Então, se a gente puder atuar, fazer alguma coisa, eu acho que agora é a hora. Talvez nós tenhamos sido preparados para esse momento, né? De buscar esse acolhimento, esse afeto que ficou perdido aí em algum momento na nossa história. E quais são os benefícios, então? Né? A gente acho que não tem nem o que dizer por conta desse processo do ser humano, né? Bebê, criança, o desenvolvimento até a fase adulta, não tem nem o que dizer da importância, ela é vital para nós. Mas mesmo assim eu trouxe algumas coisas. Uma delas, redução do estresse e da dor. Um bom apoio emocional, e gente, eu tô falando um bom apoio, não um apoio meia boca não, tá? Um bom apoio emocional, ele reduz riscos de infecções. Olha só, a dor, ela é amenizada, há um alívio. Tanto é que quando a gente recebe aquele abraço que a gente precisa e desliga o tempo, dá uma descarga ali pra gente de hormônio de bem-estar que cura tudo, né? Assim, aquela dor que a gente está ali sentindo pode ser acolhida de uma forma diferente, né? Ressignificada, olhada de uma outra forma. Há também a redução da ansiedade e do medo. Sabe o alívio daquelas preocupações? Eu acho que uma das coisas hoje que é muito difícil para nós são as preocupações, né? A gente está sempre ali pensando no e agora? E daqui a pouco? E depois? Né? A gente está inseguro com tudo que está vivendo e essas preocupações, quando a gente dá ali um abraço, o tempo para porque a gente vive o presente. A gente está presente no momento presente, né? E aí também tem a questão da melhora da memória e ameniza os quadros depressivos. Por que ameniza o quadro depressivo, gente? Porque quando a gente está triste, numa tristeza profunda, vai aumentar a liberação de ocitocina, que isso já por si só vai trazer um processo curativo e vai atuar na memória, né? Porque ele vai melhorar todos os impulsos cerebrais. Então, olha que gostoso, né? Assim, a gente tá ali recebendo um abraço e tendo tantos benefícios. Também ele pode atuar até na raiva, né? Porque às vezes a pessoa tá lá brigando, você dá um abraço nela, ela nem briga mais, né? Fala, tá bom, deixa pra lá, depois a gente vê isso, né? Aprimora a comunicação. O que isso significa? Quando a gente dá um abraço, existe uma comunicação não verbal. A gente não precisa falar. Ela por si só acontece, né? A gente tem ali uma linguagem corporal. Então, mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece, interagem com a gente, recebem aquele afeto e a gente também recebe o afeto daquela pessoa. A emoção, ela é genuína, né? Ela acontece com todas as emoções ali naquele momento que reverbera, né? A saúde do coração, ela reduz a pressão arterial e também ajuda a trabalhar o estresse.
também, né, aquela pessoa que tá lá agitada, nervosa, você dá um abraço nela, ela também já diminui. Olha aí, questão de pressão arterial. Quem tem pressão alta aí, dica de hoje, abraçar, tá bom? Se não der para abraçar nenhuma pessoa, abraça o travesseiro, abraça o cachorro, abraça o gatinho que tá aqui no colo, né? Coitadinha, eu tô igual aquela, lembra aquele desenho que tinha uma gatinha que ficava abraçando o outro gatinho assim, de Felícia, não era Felícia? Ai, gente, é isso, a gente vai ter que ser Felícia hoje. Abraça o travesseiro, abraça qualquer coisa que você tiver aí na sua casa, tá? Mas aproveita. Existe até algumas técnicas. Dizem que se você ficar 20 segundos abraçando, outras técnicas diz 40 segundos abraçando, que vai liberando todos esses hormônios. Gente, enfim, eu acho que é até um tapinha nas costas, sabe? Só aquele tapinha da pessoa, porque às vezes a gente conhece que tem gente que é mais tímido, mas só da pessoa falar assim, calma, viu? Poxa, aquilo te dá um ânimo, né? Te dá uma coragem de seguir em frente. Aí também ele traz então o alívio da dor, que a gente falou lá em cima, né? Que ele traz um efeito analgésico. E então vem aí um alívio muito imediato aí da dor, e isso vai produzir bem-estar e qualidade de vida. Ai, que gostoso, né? E o aumento da imunidade. O que acontece? Quando uma pessoa tem muitos conflitos emocionais, a tendência é que ela comece a ficar resfriada várias vezes, sabe? Assim, em seguida. Existe até algumas contas, assim, que se você ficar gripado até 3 vezes no ano, tá tudo bem, é normal, faz parte. Mas se você começar a ficar ali, uma coisa recorrente, melhorou, daqui a pouco tá gripado, melhorou, tá gripado, é melhor observar porque tem alguma coisa aí. Então, vai abraçar, gente, para aumentar esse sistema imunológico, né? Para ver se a coisa flui e trabalhar também todos esses conflitos. E ele combate, inclusive, o vírus da gripe, tá bom? Assim, algum resfriado, assim, ele combate. Então, olha só, quando que a gente imaginou, né? Posologia, uma meia dúzia de abraços por dia. Olha que delícia, né? E aí, olha só que legal. O abraço é tão importante que colocaram uma data para ele no calendário. Eu nem sabia, gente, e foi agora, recente, dia 22 de maio. Se a gente soubesse, né, a gente tinha se abraçado aqui virtualmente no dia 22. Mas não tem problema, né? Ele ganhou uma data no calendário, mas ele é para todos os dias, né? E aí, gente? Dá um abraço.